E aí, minha amiga? Tudo bem? Beleza? Beleza. Obrigado pela honra. Você tá aqui, Carol pelo Bazo. convite. Poxa, tinha marcado antes, não deu certo. Foi mesmo. E agora? Então, porque agora você tá atarefadíssima. Nossa, doida pro ano virar. Eu queria te fazer uma primeira pergunta, que é o seguinte. Toda vez que a pessoa vem pela primeira vez no podcast, eu pergunto como é que foi sua história de conversão, né? Como é que você conheceu a Cristo? Você vem de uma família cristã? Como é que é? Não venho de família cristã. Eu converti aos 15 anos numa igreja tradicional. Eu converti na igreja adventista, lá em Recife, né? Recife? Isso. Você é de Recife? Sou de Recife. Meus pais são baianos, eu sou de Recife. E aí eu converti na igreja adventista, não lembro o ano, né? Mas por volta dos 15 anos. Eu me batizei, na verdade, com 10 anos. Uma decisão mesmo. Eu lembro que a mãe de um amigo meu, inclusive, deu um estudo bíblico pra gente. E ela perguntou no final se a gente queria batizar. Perguntou, na verdade, acho que o objetivo dela era evangelizar minha mãe. E eu, com 10 anos, falei assim, eu quero. E minha mãe nem queria. E minha irmã do lado ainda não tinha decidido. Eu tinha decidido que eu queria batizar. E eu nunca senti necessidade de rebatizar, porque eu creio que foi uma decisão bem... Eu lembro que era bem sério, assim. Acho que eu não tinha, obviamente, a magnitude do que era o cristianismo, essa decisão do arrependimento e tal. Mas eu lembro, assim, exatamente, convicção de pecado, arrependimento. Batizei aos 10 anos. Mas... Era em qual igreja? Adventista. Adventista mesmo. Adventista. Batizei lá. E aí, depois de uns 5 anos, eu meio que desviei. Meio não, desviei, né? E aí, com 15 anos, aí eu tive uma experiência, assim, mais profunda e real, assim. Bem real com Jesus. Eu lembro que eu fui na igreja meio obrigada, assim, minha mãe pediu pra eu ir. Isso, minha mãe já tinha batizado. E uma irmã estava pregando, que inclusive depois se tornou minha discipuladora. E eu lembro que ela começou a pregar, assim, sobre... Tem pessoas que acordam e não oram, tem pessoas que fingem que Deus não existe e tal. Foi super pesado falando, assim, de pessoas como se fossem ateias, assim, né? E eu tinha certeza que ela estava falando sobre mim. E eu cheguei a pensar assim, minha mãe falou mal de mim pra ela, eu tenho certeza acontece muito, né? Ela tá descrevendo os meus pecados. E naquele dia, assim, eu tive uma experiência de arrependimento bem forte. Talvez com 10 anos foi mais uma coisa, assim, racional. Entendimento, né? Tipo assim, eu quero isso aí, eu quero ser crente, eu gostei. Tipo, foi uma decisão. Mas aos 15 foi mais no interior, assim, uma experiência de convicção de pecado, até porque eu tinha desviado antes, então, assim, tava mais consciente dos pecados da adolescência, né? E ali eu chorei mesmo, e aí começou um processo de retorno, assim, e um retorno muito mais real. E nessa época, a gente converteu na Adventista, minha família, mas foi num processo que havia um grupo dentro da igreja Adventista que começou a experimentar batismo no Espírito Santo. Olha só. E aí a gente... a Adventista é bem tradicional, né? Isso, exatamente. Tem uma linha que mas é bem... Não é oficial, né? E esse grupo saiu da igreja, acabou saindo, né? Convidadas a retirar aquela coisa toda. Amo os adventistas até hoje, assim, eles têm uma excelência incrível. Mas aí eu saí junto com esse grupo, né? E a gente começou a ter mais experiências com o pessoal e contato com o pessoal mais carismático. Tá. Então foi assim que eu fui me desenvolvendo na fé, até conhecer o Ministério Impacto aqui em São Paulo e tal, conhecer o Ângelo, e aí foi esse caminho. Então, aí eles saem e começaram uma comunidade. Isso, começaram uma comunidade. Mas logo depois cada um acabou indo para uma congregação e tal, mas foi assim que minha fé foi se desenvolvendo. Inicialmente na Adventista, mas logo depois a gente já... Então, já no início você tinha um histórico aí com essa experiência carismática aí, com os dons, né? Isso. E aí você vem quando para São Paulo? Você veio para São Paulo por causa do envolvimento com o Ministério Impacto? Isso, eu conheci... Você ainda estava em Recife? Ainda estava em Recife, terminando a faculdade de jornalismo e conheci os materiais da Impacto, apaixonei pelo livro de História da Igreja, Igreja do Século XX, eu li em 2 dias o livro, eu fiquei mesmo? assim... Esse foi o meu primeiro contato com a história da igreja. Eu fiquei impressionado com a história do movimento Azusa, da história das Assembleias de Deus, eu fiquei encantada Mas com você já gostava de história? Já gostava, mas não tinha contato nenhum com a história da igreja e nem era muito intelectual, não, era bem... Eu era bem rasa em várias coisas. E aí eu conheci o ministério, apaixonei, falei, nossa, eu quero estudar lá, eu quero ir pra lá e tal. E nesse meio do caminho eu conheci o Ângelo. Entendi. E aí você veio pra... Aí a gente começou a namorar, eu e o Ângelo. Eu tinha decidido fazer o curso lá em Montemor, né, o CVP, que existe até hoje. Mas não teve naquele ano. Não teve naquele ano. Na verdade, eu tinha sido a única aluna inscrita. Aí não dava para ter o curso só com um aluno. E aí eu falei, vou terminar minha faculdade mesmo. Tá. Aí nesse intervalo eu conheci já conheci o Ângelo, né? A gente começou
a namorar não, né? A gente já noivou, ele já foi lá em casa, pediu em casamento, aquela Já coisa foi assim. toda, já foi tudo bem certinho. E aí eu falei assim, não, então não vou fazer o curso, vou esperar porque eu já vou casada. Mas aí vocês se conheceram à distância? Inicialmente sim, à distância. Aí depois pessoalmente, aí eu fiz uma visita a São Paulo e tal. Aí quando eu vim noiva do Ângelo. Estudei, fiz o curso, noiva. No meio do ano eu casei. A gente casou e aí já começamos no ministério, né? Sim. Já morando na chácara lá, no seminário, vida de seminarista. E você imaginava que você estaria envolvida com o ministério e tal? Como é que... Quando você eu comecei tinha a uma namorar o noção Ângelo, disso? sim. Antes, não. Antes de namorar, não. Antes de namorar, não. Eu acho que, sei lá, eu pensava que ia ser, sei Que lá, que você missionária pensava? na África, Mas você alguma pensava coisa assim. em algum envolvimento com o ministério? Pensava. Ah, tá. Pensava assim. Eu não pensava assim como é hoje. Como é hoje, assim, Entendi. exatamente, assim, dando aula, tudo assim. E por que jornalismo? Por que você foi pra isso? Eu sempre gostei de comunicação. Tudo, tanto escrito, vídeo, sempre fui apaixonada. Fiquei em dúvida com publicidade também, que eu gostava bastante, mas eu achei jornalismo mais interessante. E porque eu sou uma pessoa muito eclética. E normalmente jornalistas são especialistas em tudo, né? E em nada ao mesmo tempo. Tipo, essa coisa meio... Gosta de tudo, mas não se dedica profundamente a nada. Então, mas eu gostava, sempre achei... Mas eu acho muito legal isso, porque é algo até algo que eu gostaria de desenvolver com o próprio podcast aqui, para você dar voz às pessoas e permiti-las falar daquilo que elas acreditam e tal, e não necessariamente que é aquilo que eu acredito. Por exemplo, pode ter convidados aqui falando coisas que... Pensa diferente. Não necessariamente é a forma que eu vejo e tal, mas você ter esse respeito de promover o diálogo, né? As pessoas poderem falar. E essa neutralidade do jornalismo, né, que isso. Pode ser um pouco utópica, né? É meio utópico, mas é um objetivo. Mas é uma tentativa, né? Com certeza. Muito legal. E aí, você tem uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que foi, então, a história de você se envolver com... Porque toda vez que a gente pensa em Carol Bazo, a gente pensa na história da igreja. Engraçado, pelo menos pra mim, né? E pra algumas pessoas que estão ao meu redor. Então, você tem esse primeiro contato com o livro. E por que você decidiu, de certa forma, mergulhar nesse assunto? Eu fui aluna do CPP. E lá, um dos pilares é a história da igreja. Então, o aluno passa 1 ano estudando história da igreja. Tive aula e apaixonei. E os diretores lá loucos, que hoje é o Haroldo, né? O Ângelo também, a Elisa na época, me convidou para ser professora de história da igreja. Sem eu ter sido só uma aluna. O trainee, assim, né? Vai lá. Persevera. E aí eu lembro, Douglas, que eu sentei, assim, mais ou menos 1 mês para estudar a história da igreja toda. Porque eu falei assim, eu não posso estudar agora e dar essa aula. Eu preciso ver o todo. Entendi. E essa foi uma experiência marcante para mim. Sério? Eu lembro, assim, tipo, em casa, no papel, escrevendo à mão, sem computador, fazendo linha do tempo, me localizando, porque eu não era uma super estudante, assim. Eu fiz uma faculdade mediana, eu fui uma aluna mediana, não tinha conhecimento muito de história geral, mas eu me lancei. Estuda pra passar ali, né? Eu não tinha. Eu gostava, mas eu nunca tive, assim, uma jornada intelectual muito forte. Então, eu peguei, sentei, aí vi o todo, falei, não, agora eu acho que eu já consigo me localizar. E foi. E por que foi tão marcante? Porque eu consegui ver a história da igreja como um todo. Ver a linha do tempo inteira. E hoje eu acho que minha aula, meu estilo de comunicar tem muito a ver com isso, com facilitar a história da igreja, sabe? E eu acho que as pessoas ficam meio perdidas, são muitos fatos, então eu sempre gosto no meu curso de mostrar o todo. Vamos olhar o todo rapidão, depois a gente aprofunda em cada parte. Muito e a bom. maioria dos professores às vezes gastam muito tempo com uma parte só, e aí a pessoa se perde, assim. E quando você vê os processos, fica bem legal de você perceber o que Deus está fazendo na história. É como se fosse, vamos montar esse quebra-cabeça, vamos olhar a caixa primeiro. Isso. Eu gosto de trabalhar fazendo, assim. né? Eu gosto de trabalhar assim. Legal. E assim, pra você que é uma professora de história da igreja, por que nós deveríamos estudar a história da igreja? Eu sempre falo que tem 7 motivos. Uau, então fala aí pra gente. É parte da minha aula, mas assim, vamos lá, falar alguns. Eu acho, primeiramente, que gera maturidade. Eu já conheci muita gente que trabalha com ministério e pastores que falam assim, a nova estratégia do momento é tal coisa. Mas essa estratégia já... 1600 era novidade, sabe? E às vezes nem deu certo. E a pessoa nem sabe. Heresias também. A maioria das heresias que a gente tem hoje já teve na história. Difícil alguém criar uma heresia nova, né? E já foi refutado, assim, é só requentado, né? Então, eu também tive essa experiência estudando história da igreja e falar assim, nossa, isso aqui parece tão agora, mas é séculos antes, né? Então, acho que traz bastante maturidade. Então, acho que até na nossa prática de igreja, lá em Montemor, com o Ângelo e tudo, eu acho que a gente cresceu muito dentro da história da igreja por causa disso.
Ok. Tipo, o que é legal? O que é legal dos reformadores? O que não é legal? O que é legal dos pentecostais? O que não é? E a gente consegue, um segundo motivo, ter mais respeito com as linhas do corpo de Cristo. Quando eu li a história do Avivamento Azusa, eu passei a respeitar muito mais as igrejas da Assembleia de Deus, porque tem uma história ali por detrás, né? Por mais que eu não concorde, talvez, com uma doutrina ou outra, você conhece a história, você respeita. Tipo assim, conheci a família, vou respeitar. Então, acho que gera isso também, né? E mesmo porque tem todo um pano de fundo, tem todo um porquê de aconteceu aquilo ali, né? Não é tipo alguém, por preciosismo, faz daquele jeito, né? Tem por mais que a gente tá falando da Assembleia de Deus, mas qualquer outro movimento que tem uma coisa errada, assim, que a gente não concorde... tem uma história ali por detrás que às vezes faz sentido até a pessoa ter se comportado daquele jeito, ter chegado àquela conclusão teológica e tal. Então, acho que isso ajuda a gente a ser mais cuidadoso, né? Com o corpo de Cristo. Outra razão para estudar a história da igreja é ver os processos de Deus na história, né? Uma visão materialista da história vai dizer que a história gira em círculos, mas a gente não está girando em círculos, né? A gente tem um propósito de Deus, é linear, né? A gente tem um começo lá em Gênesis, a gente tem um fim em Apocalipse. Então, Deus está nos levando para um ponto da história. Então, na história da igreja, você vê, nossa, mas já aconteceu tudo isso? Nossa, o que Deus quer fazer de novo agora na nossa geração, né? Então, eu sempre gostei muito da história da igreja por esse viés, assim, da questão do avivamento, da escatologia também, sempre foi um ponto nosso. Não é estudar só por estudar as informações, é o que Deus quer fazer hoje, né? Se Ele já fez tanta coisa boa no passado. Então, maturidade. Segundo? Esqueci já. Como foi? Pra gente respeitar. A segunda é o plano de Deus, né? Entendimento do plano de Deus. Todo. O Lloyd Jones falava isso. Você acabou de ler a Bíblia, o próximo livro é a história da igreja. Porque é a continuidade, né? Entendi. É a segunda coisa mais importante. O que Deus continua fazendo? Outra coisa é ver as questões boas e negativas da história da igreja. Isso tem a ver com maturidade, né? E uma outra razão para estudar a história da igreja, que eu sempre tenho falado, é que muita gente, quando vê o tanto de denominação que tem hoje no mundo, tanto de teólogos, linhas teológicas, muita gente tem a tendência de falar assim, nossa, não dá para saber qual é a verdade cristã, assim. Cada um pensa de um jeito, isso é relativismo, né? Não dá. É melhor cada um pensar por si mesmo e pronto, final. Não, quando você olha a história da igreja, por mais que tenham teólogos que pensem diferente sobre coisas do cristianismo, da vida, existe um básico, um essencial da fé cristã que sempre permaneceu, de Atos até os dias de hoje. O essencial, assim. E isso não muda. E é incrível você olhar isso assim na história da igreja, sabe? Como se fosse uma parada protegida, assim, por Deus. Que é o básico da fé cristã, sabe? Como, por exemplo? Trindade, Jesus, 100% homem, 100% Deus. Você vai ver todo mundo concordando Tentaram sobre isso. mexer nisso e nunca conseguem. É o depósito da fé, né? Como está ali nas escrituras. Existe um bom depósito da fé que foi guardado pelos apóstolos e foi passando de geração em geração. Isso é por mais incrível, que tenha heresias e pontos discordantes, escatologia, por exemplo, todo mundo quer que Jesus vai voltar. É um básico, Jesus vai voltar. Sim, muito bom. E qual é o período que você mais gosta, assim? Eu mudo, cada ano eu tenho um período. Esse ano? Esse ano eu tô no primeiro grande avivamento, 1700, né? O primeiro grande despertamento, John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield. Porque eu tô estudando sobre isso, né? Esse ano eu me dediquei a estudar a jornada de pregação do Jonathan Edwards. Eu vi que você colocou até alguns vídeos, né? Isso. Então, também dei aula de história da pregação esse ano, então foi algo que eu foquei. Mas o período mesmo, o primeiro grande despertamento, principalmente nos Estados Unidos. Então, é um período depois da Reforma, né? Séculos depois da Reforma. E é um período bem interessante que tem muitas mudanças na história da igreja aí. Então, com John Wesley, por exemplo, a gente vai ver a pregação ao ar livre. Sim. Antes, se você quisesse ouvir uma pregação, se fosse uma prostituta na Inglaterra, se você quisesse ouvir uma pregação, você tinha que entrar dentro da igreja e ser julgada, provavelmente, né? Depois de John Wesley e George Whitefield, não. A pregação vai pra rua. Então, porque eles tinham toda uma questão que só poderia ser no púlpito, daquele jeito, né? Eu fui lá em John Wesley, lá em Londres, né? E eles tinham um púlpito altíssimo, assim, isso, sei lá, uns 3 metros de altura, de umas escadas para chegar até. Tipo uma varandinha, né? Uma varandinha, que medo. Subia lá para pregar. E ele tinha 1,5 metro, né? Ele era baixinho. Então, aí isso vai para as ruas, ele começa a pregar nas ruas e isso foi uma revolução. Isso a gente começa a ver o surgimento do ministério itinerante, dos pregadores que começam a viajar, que hoje é tão comum, né? Não era tão comum na época. Então, isso é um impacto muito forte na pregação, pregações mais orgânicas, mais simples. O próprio George Whitefield, ele não pregava com esboço.
É uma mudança forte também. E principalmente que é um período de avivamento, né? Então, se a gente fosse explicar bem esse período, é mais ou menos assim, pregadores avivalistas. Você vai ver a pregação da palavra, e são homens de Deus, né? O John Wesley. Por mais que discordassem em pontos, o Wesley Whitefield, eles são grandes teólogos, assim, não é uns caras ruins de teologia, são muito bons. Muito bom. Só que ao mesmo tempo eles têm aquele fogo, assim, no coração. Que é o bombástico, né? Do evangelismo. Então, é uma mistura que gera esse primeiro grande despertamento. É palavra, e eles pregavam sobre arrependimento. Porque, assim, para pensar, na Europa, Inglaterra, todo mundo meio que nascia crente, assim, berço cristão e tal. Então, aquele cristianismo social. E eles começam a confrontar isso. Tá bom que você nasceu aqui na igreja, mas você teve a experiência do coração aquecido? Você teve arrependimento? Porque os dois tiveram essa experiência, né? Já eram grandes, já eram adultos e tiveram uma verdadeira experiência de conversão com arrependimento e aquela experiência interior. Depois isso vai ser criticado, né? Nossa, a religião vai virar muita coisa do coração. Mas eles bateram nisso, e isso que gerou o primeiro grande despertamento, né? O Jonathan Edwards faz parte desse grande... Faz parte desse período, só que ele está muito mais nos Estados Unidos, porque Sim. ele é americano, né? Os outros dois na Inglaterra. E o Jonathan Edwards, ele não vai ser tão pregador itinerante quanto o Wesley e o Whitefield, né? Porque ele é até considerado como um filósofo, né? Nos Estados Unidos. Bastante um dos maiores coisa. filósofos americanos. É. E eu vi que você até fez um podcast com o Bibo sobre o livro dele, Afeições Religiosas. Isso. Porque foi algo, é disso que você está falando, né? Quando começa tudo isso, ele se propõe a fazer esse tratado sobre o que é realmente, o que é evidência de conversão, né? E o que não tem como a gente usar, né? Isso é bem interessante e acho bem importante para hoje, né? Para tudo que a gente está vivendo. Agora, qual que você acha que é esse limite? Até, por exemplo, nessa obra do Edwards, porque o que eu percebo é a galera indo para isso, começando a entender isso, mas usar isso como um crivo para as pessoas que estão ao redor, né? Deixa eu ver se esse cara converteu. Entendeu? Você acha que era algo, é saudável isso? Ou seria algo muito mais para olhar para você? Com certeza para você. Se a gente for olhar o livro do Afeições Religiosas, ele dá 12 sinais não confiáveis, né, da verdadeira obra do Espírito, e 12 sinais confiáveis. Os confiáveis são todos interiores. Não tem como você... Não tem nem como. Porque são coisas muito interiores. Os outros já são mais exteriores. Eu acho que eu não tenho muito cacife para entrar nessa discussão, mas nas escrituras os apóstolos falam sobre ver pelos frutos se a pessoa é convertida ou não, né? Sim. E uma das coisas do livro do Edwards é que ele fala isso. Não é uma prova que a pessoa é verdadeiramente convertida se ela dizer para você que é. Tipo assim, eu sou convertida. Me aceite. Não, mas você não mostra fruto. Isso é bíblico, né? O João fala sobre isso, o apóstolo João fala sobre isso, né? Tem que mostrar os frutos se você é convertido mesmo, não adianta dizer. Mas é um exercício muito mais interior, né? Mas, ao mesmo tempo... Então, porque eu fico pensando, ao mesmo tempo, porque algo que me mexeu muito comigo, eu estava lendo um livro, até de um autor americano, ele usou um nome bem sugestivo, né? Kryptonita, né? O John Bevere. E ele falou algo muito forte, de tipo... Cara, quando você tem alguém ligado ao corpo e esse alguém está em pecado, todo o corpo é afetado. Isso. Né? Então, ele até usa Acã, né? Para falar de Israel como um corpo. E Israel pecou e morre uma galera e o próprio Acã naquela situação não morre. Entendeu? Então, todo mundo é afetado pelo pecado quase que individual do cara ali. E a mesma dinâmica no corpo de Cristo, até no texto da ceia, né? Sim. Você vê ele falando, tem muitos doentes que dormem e tal. Por quê? Porque tem gente não discernindo o corpo. Então, ao mesmo tempo que você pensa, cara, não é pra eu julgar, mas é pra eu julgar. Porque a Bíblia fala assim, a gente vai julgar os anjos, né? E é bíblico a questão da excomunhão, por exemplo. Não é uma coisa da Igreja Católica da Idade Média. Tá lá, né? Mateus 18, por exemplo. Então, se um pastor permite um lobo no meio do seu povo e não discerne ali, né? E não, você não é salvo. É complicado isso aí. Que linha fina, né? É complicado. Agora, olha que coisa interessante, voltando para o avivamento. Quando aconteceu o primeiro grande despertamento, as pessoas realmente, elas convertiam, eram avivadas e tal. E eu sempre falo que esse período do Edwards... E todo avivamento, tem coisa boa e ruim misturada, acontece. E na época do Edwards, os jovens que passaram pelo despertamento começaram a criticar quem não tinha passado. Coisas do nosso dia. Meu Deus. Por exemplo, todo mundo conhece o
que o pessoal fala que é genro do Edwards, como é o nome dele? O David Brainerd, né? Missionário que Ele até morreu escreveu cedo. uma biografia dele, Ele né? foi expulso da universidade porque ele disse que o reitor da universidade era tão convertido quanto uma cadeira. Olha que rebelde. Entendeu? E era comum as pessoas começarem a dizer isso. Ah, não, eu passei pelo despertamento e tal. Olha esse frio aí, ó, tá vendo? Não é convertido. Teve essa rixa. Teve até um grupo que chamava Velhas Luzes, que eram os que eram contra o avivamento, porque diziam que era muito emoção e tal. E os Novas Luzes, que eram a favor do avivamento. O Edwards ficou do lado dos Novas Luzes. Mas ele tentou pastorear o avivamento da melhor forma possível. E nos 12 sinais não confiáveis da verdadeira obra do Espírito, ele fala que não é um sinal confiável falar sobre a sua conversão e a conversão do outro. Que era comum as pessoas dizerem isso. Ah, fulano não é convertido, tá vendo? Não passou, não tá chorando, não tá... Então não é algo só dos nossos dias, né? Sim. Era anterior. E o Edwards criticou isso, dessa... É uma espécie de imaturidade, falta de sabedoria, né? Ficar falando assim dessa forma e tal. Mas, ao mesmo tempo, biblicamente, a gente é chamado a julgar, né? A árvore pelos frutos, nesse sentido de conversão e tal. Mas, realmente, é uma linha fina. E eu acho que, se a gente pudesse amarrar com uma solução, é esse sentimento depois de julgar, né? Porque quando você vê Paulo falando sobre a igreja e falando disso, não estou vendo fruto em você, você está indo a caminho da perdição. Você tem um momento de ele falar em Romanos 9, né, de eu queria me tornar anátema. Sim. Para que vocês entendessem. Então, assim, eu acho que é isso. Tipo assim, é esse julgar. Cara, fulano não tem fruto. Tá. E a partir disso, o que você vai fazer? Isso. Você vai entregar a sua vida e falar, Deus, esse cara tem que se converter, vai discipular, vai cuidar, ou a gente só vai entrar numa discussão e falar, fulano não tem fruto. Né? Então, assim, provavelmente não é um convertido. Eu lembrei agora do Sermão do Monte, porque tem uma parte do Sermão do Monte clássica, né? Que o pessoal até usa muito na internet. Não julguei para não ser julgados. E ali no original tem muito a ver com não ocupar o lugar de Deus. Em que sentido? Olha que diferença é, coisa boba. Uma coisa eu dizer assim, Douglas, você não mostra fruto de arrependimento. Eu não acho que você é salvo. Porque não é possível. Não é possível que uma pessoa que tem o Espírito Santo faça isso, não se arrependa. Já chamei você para arrependimento 3, 4 vezes. Não. Agora, outra coisa é dizer, você nunca vai ser salvo. Percebe? Você não é salvo e nem vai ser. Aí é bater um martelo, né? Isso. Então, assim, se você percebeu que a pessoa não tem fruto e provavelmente não é salva, prega pra ela. Exato, tipo, a Arca de Noé não fechou, sabe? A porta ainda não fechou. Prega pra ela. Então, acho que tem uma diferença, assim, né? Prática disso aí. Tem até um livro que eu lembro que você citou, que ele é, vamos dizer assim, uma forma mais simplificada do livro do Edwards, que é bem pesado do Edwards, né? Qual que é mesmo? É o 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade. O Deus Invisível, acho que chama, e tem esse subtítulo, é do Jared McDermott, que é um cara muito legal, inclusive. Muito bom. Que legal. Agora eu vou entrar num segundo assunto, depois de história da igreja. Tem tá muitas preparada? áreas, vamos. Não, agora eu vou sair da história da igreja. Pode ser que tenha envolvido junto, né? A gaveta. Ministério feminino. Eu sei que é algo que você tem estudado, né? E é algo que está em discussão. Na verdade, o papel da mulher em todos os aspectos, e até mesmo fora da igreja, tem sido falado muito sobre isso, né? Daquilo que você tem estudado, como é que você tem visto o cenário atual, o que a Bíblia nos fala sobre ministério feminino? Assunto, né? Eu tenho estudado bastante porque foi uma necessidade minha, né? Tô no ministério, casei, já entrei assim pro ministério, então eu sempre tive uma dúvida assim de como me portar. Isso. Porque eu não queria ser uma mulher ministreira, você entende, né? Que só se dedica ao ministério e a casa tá um caos. E eu também não queria ficar idolatrando a casa. Ou os filhos e tal, mulher anos 50, americana, não sei. Entende, né? O estereótipo. Aquele cartaz, né? Que isso, eu não queria ser infiel a Deus naquilo que ele estava me chamando. Então eu sempre assim, ficava pensando assim, qual o equilíbrio? E sentia muita falta de mulheres mais velhas nessa jornada, né? Às vezes a geração passada não conseguia... cada um se dedicou para um lado, enfim. Eu vou dar um exemplo, né? Do que está acontecendo agora. Eu recebi alguns comentários. Poxa, que legal a conferência e tal, mas cadê as mulheres? Onde estão as mulheres, né? E realmente é uma questão de a gente se perguntar. Agora, quais são as linhas que existem em relação a isso?
De forma geral, a gente tem 2 linhas. 2 linhas. Isso. Elas são... Isso é até recente. A gente tem o complementarismo e o igualitarismo. O complementarismo diz que homem e mulher são iguais diante de Deus, mas os papéis, as funções são complementares. Então, assim, um homem e uma mulher têm a capacidade igual, são iguais diante de Deus em valor, em essência, mas a função, né, vamos dizer assim, a economia, né, o desenvolvimento de como que funciona, tanto na família quanto na igreja, é diferente. Okay. Então tem algumas coisas que você só para homem e outras, enfim. Okay. Igualitarismo, homem e mulher são iguais diante de Deus e em papéis também são iguais. Podem então, por fazer isso a palavra, exatamente o que um ou outro pode fazer. Iguais e tal. Então a questão, por exemplo, da submissão no igualitarismo, ele já não aparece tanto. Então a submissão normalmente é interpretada como algo depois da queda. E a redenção, Jesus eliminou, então... questão de submissão e autoridade. No complementarismo, não. Existe submissão e autoridade. Agora, qual é a diferença? Nuances novas, diferentes que a gente tem. No Brasil, a gente não tem isso tão claro. É mais nos Estados Unidos. No Brasil, acho que as pessoas ainda estão, tipo assim, tô vivendo. Vamos levando, né? Vamos levando. Daqui a pouco a gente para falar desse assunto. Depois a gente vê como é que é na prática. Nos Estados Unidos, a gente tem hoje o que a gente poderia chamar de complementarismo generoso ou complementarismo estreito e o complementarismo amplo. O que é o amplo? É que a questão da submissão ela é muito mais ampla e no estreito ela é só para o casamento. Hoje, eu poderia me definir como nesse estreito. Que é a submissão no casamento. Porque na prática, no complementarismo amplo, ele é bem mais conservador. Tá. E a mulher, por exemplo, não poderia exercer cargo de autoridade nenhum sobre homem. Então, ela não em poderia ser qualquer policial. esfera da sociedade. Entendi. Isso. Então, é mais ou menos essa divisão que a gente tem hoje. Tá. E pra você, qual tem feito mais sentido, assim? O complementarismo estreito, né? Ou generoso, né? Hoje a gente pensa, como a gente definiria bem na prática? Homem e mulher são iguais diante de Deus, obviamente, submissão no casamento, mas, então dentro do lar a gente tem a submissão, mas na igreja também a gente tem uma estrutura que Deus colocou, é que o presbitério ou o governo da igreja é com homens, qual palavra eu poderia usar? Ungidos por Deus, chamados por Deus, porque quem fala isso é a esposa do Tim Keller. Mulher não pode ser presbítera. Por quê? Porque fica feio o termo. Pode ser uma boa resposta. Esteticamente fica mesmo. Ela fala o seguinte... O apóstola, né? Fica meio estranho. Fica esquisito. Não é que... Ó, Deus falando, né? Olha aí. Deus fala até na linguagem. Mas, ó, ela fala o seguinte... Não é que mulher simplesmente não pode fazer parte do governo da igreja. É que vários homens também não podem. Vários homens não estão qualificados. Não é só uma questão de gênero. É uma questão de qualificação e chamado de Deus. Então, existe uma lista bem criteriosa em 1 Timóteo 3 sobre quem que deve ser presbítero e diácono na igreja, né? Sim. Presbitério. Então, no estreito, o governo da igreja é por presbíteros, de acordo com o padrão de Deus, homens, mas outros cargos de liderança estão tranquilo para uma mulher exercer. Inclusive, ensino. Tá, então, aí os textos que falam sobre a mulher não ensinar... eles são interpretados de forma contextual. Isso. No estreito. Mas vou usar aqui a Kate Keller, que foi quem mais eu tenho usado, no livro Jesus... Eu já esqueci o nome do livro. Jesus, Mulheres e Questões de Gênero, acho que é. Jesus, Justiça e Ministério de Mulheres. Tá. Da Kate Keller, a esposa do Tim Keller. É um livro bem pequenininho. Na verdade, lá em casa a gente já cria bem parecido com ela. Mas quando eu li o livro, eu falei, gente, que mulher gênia. Não, o Tim Keller é isso, né? Você fala, eu acreditava nisso, mas ele falou de uma forma... Poxa! Que isso? É exatamente isso aqui. Ela faz uma exegese do texto sobre o silêncio da mulher na igreja e tal. Ela pega os textos de terror lá. De terror. Ela fala exatamente isso que as feministas não gostam. E ela vai fazer uma exegese do texto e ela é, assim... Ela é muito chique. No livro ela fala assim, se você quiser saber mais sobre isso, você lê fulano de tal, que ele já fez um trabalho hermenêutico sobre isso aí. Tipo assim, super... Ela é muito boa. E ela interpreta, por exemplo, falando que quando Paulo está falando sobre a mulher ficar em silêncio no culto, versículos antes ela falou que quando a mulher for profetizar, ela use o véu. Se é para a mulher ficar em total silêncio, não pode falar hora nenhuma num culto, como que antes ela podia profetizar? Profetizar é uma coisa bem séria e usando o véu. Então ela explica que Paulo, na verdade, está organizando o culto ali, né? Regulamentalizando o culto, né? E aí ela vai explicar, não vou gastar tempo, porque bastante coisa hermenêutica, detalhezinho ali, mas resumindo, ela vai dizer, não só ela, né? Mas vários teólogos, que a mulher pode ensinar, mas não exercer ensino autoritativo. Qual a diferença?
Boba. Por exemplo, se a gente for usar os apóstolos como exemplo, na época do início da igreja, tem muitas heresias rondando a igreja. Tá. E quem que diz o que é certo e o que é errado? O que é o verdadeiro ensino ou não? É quem governa a igreja. Tá? Então, como se fosse um pai de família ali, né? Uma pessoa que está liderando. Então, nesse sentido, a mulher, ela não define a doutrina do que é heresia ou o que não é. Não só a mulher, mas vários homens que também, entendeu? É geral, a gente está focando na mulher, mas é geral. Sim. Então, na época, por exemplo, ali dos apóstolos, lembra que eu falei do bom depósito da fé, que permaneceu durante toda a história da igreja? Isso foi graças ao trabalho da liderança na época da igreja, da primeira igreja, a igreja primitiva ali. Mas isso continua, porque as heresias continuam e tudo mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá de casa. E do meu ministério. Okay. Quando eu dou aula do Sermão do Monte, eu não falei ainda na igreja, não dei aula sobre a questão de divórcio, porque é um ensino autoritativo. Como que a igreja vai lidar com divórcio e novo casamento. Um exemplo. Ok. Eu pulo. Até quando eu vou pregar em outras igrejas, eu pulo. Eu falo, gente, eu não vou ensinar isso aqui. Só uma coisa, Deus odeia o divórcio e pronto. Porque eu acho que até mexe com questões da eclesiologia da igreja. E eu, como uma pregadora convidada, prefiro não... Você não sabe qual é a linha ali. Exatamente. Estou dando um exemplo externo e local, né? Então, definir qual vai ser a crença da igreja, né? A confissão de fé da igreja, por exemplo. Eu acredito que as pessoas têm problema com essa questão. Até eu lembro que eu estava num painel de perguntas em uma igreja e a gente falando um pouco disso, né? Porque a gente tinha que quebrar essa hierarquização da igreja e tal, falando disso. E aí começou a falar de presbitério, diaconia e tal. Aí alguém levantou a mão e falou, cara, mas não é uma hierarquia? Né? E eu percebo que muitas pessoas têm problema com essa questão da hierarquia, né? Tem dificuldade, isso... A carne já, né, alguém que tá acima do outro no sentido ali da estrutura e tal, porque não entendeu o que é hierarquia no reino de Deus. Exatamente, concordo. Porque, tipo assim, no reino de Deus, quanto mais alto você tá nessa hierarquia, mais você se complicou na vida. Exatamente. Ele tá dizendo, quem quiser ser o maior, sirva a todos. Então, assim... Quase que não queira ser o maior, porque quem for o maior... A responsabilidade é grande. É muito grande. Então, eu percebo gente brigando para estar num lugar de total complicação. Então, por exemplo, hoje, eu, né, junto com o Thiago, formamos um presbitério da família de Zascope. E, cara, Sim. acaba terminando tudo nas nossas costas. Quando dá esse probleminha aqui, alguém resolve, aumentou. Chega pra gente. Douglas, entendeu? Você sabe que esse livro da Kate Keller, eu lembro que eu li o título e falei, nossa, esse título não faz sentido, mas faz. O título é Jesus, Justiça e Ministério de Mulheres, né? As questões de gênero. Justiça por causa disso, porque normalmente quando a gente ouve sobre essa estrutura que Deus colocou, as mulheres pensam assim, mas é injusto. É injusto eu não ter oportunidade de ser uma presbítera, de liderar o governo de uma igreja. E no final do livro ela fala sobre esse mistério de Deus, que Deus ordena coisas que a gente não sabe necessariamente por quê. Então, tem essa questão de confiar de que o que Deus coloca é bom, né? Isso, que Deus pede de nós é bom. Mas ela coloca no final do livro, me impactou muito, ela fala o seguinte, Deus se expressa através da família, através de homem e mulher, em parceria, submissão. Eu vou ser bem assim, sincera, eu acho igualitarismo muito mais fácil. Uma vez esses dias eu briguei com a Ângela, eu falei, nossa, igualitarismo é bem mais fácil. A gente faz um voto aqui, né, sei lá, você finge que concordou comigo, eu finge que... É bem mais fácil, o complementarismo é muito difícil. Aí eu pensei assim, deve ser de Deus mesmo, porque precisa da graça de Deus, sabe? Precisa de quebrantamento, precisa ouvir Deus junto, é muito mais difícil. E a Kate Keller fala, isso é o evangelho sendo pregado. Quando você vê uma família, um homem e uma mulher, andando conforme o padrão de Deus, uma mulher submetendo, sem ser explorada, né? Sem ser oprimida... Quando o mundo vê isso, eles não vão acreditar. Tipo, como é possível isso? Isso não é possível. Não é possível. Aí o evangelho vai ser pregado através da família. Que é a grande quebra de paradigma de Efésios 5, de Paulo escrevendo, esposa, submeta-se ao seu marido. É porque ele estava dizendo assim, tipo, chova no molhado. Isso. Mas o que ele estava dizendo? Você não precisa submeter. Então agora eu vou te pedir para submeter voluntariamente. Isso. Exatamente. Então, o fato dele pedir para ela submeter é quase que dizendo, você não precisaria mais submeter. Né? Como diz, agora nós entendemos, somos todos a imagem de Deus, temos o Espírito Santo, a graça sobre nós, e agora voluntariamente você vai submeter, assim como ele fala para um escravo, né? Submeta-se.
E assim, igual você falou, o reino de Deus a gente está submetendo a tudo. A verdade é que ninguém está vivendo a experiência do cristianismo verdadeiro. Aí quando chega a submissão, fica todo mundo dolorido. Eu submeto ao pastor. Eu já submeti ao meu pai. Eu submeto às leis de trânsito. Eu submeto a tudo. Então, tipo assim, a questão no casamento... É claro que existe abuso, é claro que existe tudo não isso. É tão simples, né? Mas a vida cristã assim, uma jornada de submissão. Submeter-vos uns aos outros. Na experiência da igreja local a gente vive isso. Sim. Né? Então, acho que tem vários pormenores que as pessoas têm medo porque elas não conhecem toda a realidade da vida cristã, na prática, né? E acaba ficando com medo. Agora, assim, só acrescentando nessa questão da mulher na igreja. Eu creio no governo por presbíteros, né? Lá a gente costuma falar que o que define o presbitério e o governo da igreja é os 3 Ds, né? Doutrina, disciplina e direção. Então, nesse sentido é que a mulher ou qualquer outro homem que não for chamado para isso não pode exercer. Okay. Mas isso não quer dizer que um presbitério, por exemplo, não ouve uma mulher. Exato. Que uma mulher não pode ser ouvida numa reunião de presbitério, que ela não possa emitir uma opinião. É igual ao casamento. Nossa, pelo amor de Deus, eu converso demais com o Ângelo, eu falo tudo que eu penso para ele. Então, não quer dizer que o governo não possa ouvir mesmo as mulheres. Porque não faria nem sentido não ouvir, né? Porque existem dores e situações da igreja que é só estando na pele delas seria possível. Então, temos que ouvir de todas as formas. O que estamos dizendo é bater o martelo da decisão que vai ser tomada. E as esposas, então, se eu e a Val somos né? Naquela reunião de presbitério, ela está representada ali, né? Então a gente respeita muito isso. E eu acredito, olhando de forma racional e lógica, né? Assim, porque Deus fez o homem muito mais racional e frio, né? Que eu percebo que é bem necessário para algumas questões na igreja ali, de que a emoção veio à tona, assim, né? E a grande qualidade da mulher é essa sensibilidade que ela tem de perceber coisas que a gente não percebe, mas que atrapalha muito numa tomada de decisão. Que se a gente faz pela emoção, se a gente não aguarda e pensa em todos os impactos, acaba comprometendo várias coisas, principalmente em instituição, em grupos, né? Então, eu acredito que essa frieza que Deus nos deu, né? Que atrapalha em várias coisas, mas que ali Você sabe que eu brinquei com o Bibo falando assim que tem igreja que parece sinagoga de Jezabel. Só mulher liderando. É uma confusão. E tem igreja que parece reunião de maçonaria. Que não vê mulher. Você tem igreja que é tipo assim, nossa, só tem homem aqui, cadê as mulheres? Você não vê essa atuação que é tão importante. E se a gente for comparar igreja com família, tem que ter tudo. Tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter velho, tem que ter novo, tem que ter tudo. Tem que ter tudo, porque é uma representação da sociedade, né? Isso. Redimida, né? Uma cidade acesa em cima da montanha. E aí eu queria, pra gente ir para um último bloco, perguntar para você dessa experiência relativamente nova que vocês estão tendo com a paternidade, né? E vocês, então, adotaram. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência para a galera, até para inspirar e falar um pouco como é que está sendo essa linda incrível e maravilhosa experiência. Está sendo incrível, Douglas. Eu já quero o próximo. É mesmo? Já quero. Quero uma menininha agora. Estamos orando aí para Deus mandar. Então, vocês adotaram gêmeos, né? Isso, 2 qual meninos. Idade? 7 anos. 7 anos. Então, se enquadrou em adoção tardia, né? Que é a criança mais velha e que normalmente... A partir de quanto é tardia, eu considerado? Eu não sei, eu acho que é 6. É porque assim, não é só idade, é 6 anos, mas também, por exemplo, grupo de irmãos. Já é mais difícil, né? Mas raça também, se for negro, já complica mais para criança e tal. Então, mas a adoção tardia, eu acho que é aos 6 anos, mais ou menos, que já começa. A gente adotou, eles tinham 7,5. Então, eles fizeram 8 anos com a gente. Está sendo uma experiência incrível. Eu tenho achado muito fácil. Até comentei esses dias. Eu fico até com medo de mostrar que é fácil demais e ser difícil para outras pessoas. Porque muda de criança para criança, né? Sim, cada criança tem um histórico e tal. O histórico dos meus não é fácil. Mas eu acho que o segredo também foi que a gente se preparou bem. Eu acho que... O que é o se preparar? É você conhecer o mundo da adoção. Igual a mulher que engravida, estuda e vê vídeo de parto, aquela coisa arada toda. Os livros, os sites. Amamentação e tal. Se uma mulher se prepara bem para a amamentação, quando chegar um momento difícil, ela vai aguentar. Então, acho que a gente se preparou bem. Conhecemos o mundo, entendemos e aceitamos a história deles, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas querem que a criança... E eu tive uma amiga que falava muito isso para mim. Carol, eles não estão há 7 anos com você.
Eles estão há 2 meses, tem paciência. É porque eles não mudaram nisso ainda. Não. É igual um neném, assim, né? Você tem que dar o tempo. Então, a gente sempre tentou fazer esse exercício lá em casa. Tipo assim, os meninos não têm 7 anos, eles têm 6 meses. Uau. Então, eles estão indo bem. Então, ótimo para 6 meses. Tá ótimo. Tá melhor do que muita criança por aí. Então, as dores da adoção. Tem até um livro chamado isso, As Dores da Adoção, para você ir preparado. Se eu te perguntar, assim, quais são os maiores desafios? Assim? Os maiores de uma forma desafios. Geral. Nossa, eu só tô pensando coisa boa, tá até difícil pensar. Mas tem desafio, sim. Assim, por exemplo, o que você acabou de citar, né? Você não tem 7 anos de história com eles, Isso. você começa uma história... Tem que ter a paciência, isso. Esse é um desafio. Sendo bem sincera, no começo, eu não amava os meninos e não foi tudo flores pra mim. Foi uma decisão bem racional. O Ângelo já é mais apaixonadão. Ele é? Nossa, totalmente. Ele já viu, já falou, é isso. Eu lá em casa eu sou a mais racional. Então, isso foi um desafio pra mim no começo. Me entregar sem sentir. E eu sei que, na maioria das histórias de adoção, as pessoas esperam esse clique, essa paixão. E pode acontecer, sabe? Pra mim, foi muito semelhante à escolha de casamento. Tem muita gente que espera aquela coisa assim, Deus me deu um sinal, eu senti, deu clique e tá. Eu não tive isso. Eu não tive. E hoje eu sou apaixonada pelos meninos. Então, eu tô experimentando essa virada. Eu sou loucamente apaixonada por eles. Eu amo eles assim, meu Deus, sou pegajosa, eu tô virando nojo. Aquelas mães. Mas eu não achava eles lindos quando eu conheci. Eu não sentia essa paixão toda. Eu tinha muito medo no começo, sabe? E eu tô experimentando não só a mudança deles amando a gente, mas da gente também. Uau. É incrível, é um milagre, assim, é um negócio que Deus faz. E é um milagre da obediência, né? Sim. Eu tive uma experiência quando a gente conheceu eles, logo eu viajei para Recife, tinha um casamento do meu tio. Ele casou numa igreja católica, meu tio não é evangélico. E eu lembro que a gente estava esperando, assim, a gente era padrinho e madrinha, eu olhando assim, tinha uma cruz. Eu olhei aquilo e eu senti Deus falando comigo. É igual Maria. Tipo, vai vir, você quer? Que assim seja feito. E eu falei, Senhor, vem. Pecado não é. Errado eu não tô fazendo nada. Não tem como o diabo colocar isso no seu coração, né? E tipo assim, eu não tô fazendo nada de errado. Eu não preciso, sabe, de um sinal. Não preciso. A gente quer e não tinha... Assim, quando a gente vai pra fila de adoção, a gente precisa estabelecer um perfil do que a gente... Isso é estranho, viu, na adoção. Isso é estranho, né? Porque se sua esposa engravidar e vier com alguma deficiência, você não tem opção de dizer, não, obrigada, não quero, né? Mas na adoção você tem. É estranho e é necessário ser sincero, né? Então, eu não tenho condições de cuidar de uma criança com paralisia. Então, é triste, é bem dolorido na hora, mas tem que colocar lá. Não. E a gente estabeleceu um perfil para nós, né? A gente colocou, na época, até 6 anos. Mas a gente sempre abre mais na hora que chega. No começo, a gente começou com uma criança só, depois a gente aumentou e tal. Mas, enfim, a gente tinha o nosso perfil. E eles se encaixavam no perfil, entendeu? Então, não tinha por que eu dizer não. E aí, Deus fez tudo. Mas tem um desafio. Tem um desafio cultural também, né? Que a gente estava falando. Tá. Os meninos têm um histórico, têm uma cultura. Isso é um desafio, até como mãe, pra gente que ama. Você lidar com a história que seu filho sofreu antes, sabe? Isso é um pouco difícil, assim, pra mim até hoje. Não sei se isso se resolve, né? Porque é aquela dor, tipo, eu não tava ali. Ele tem uma história sem mim. Então, isso é algo que a gente precisa sempre estar trabalhando. Foi um desafio. Aceitar eles como eles são. Né? Não querer mudar. A gente quer mudar porque a gente ama, mas tem que deixar eles serem eles, sabe? Pra não fazer também a criança refém de tipo assim, eu tenho que me adequar pra ser aceita. Não, você aceita do jeito que você é. Eu te vamos dizer assim, né? Eu te adotei, te trouxe pra perto de mim com toda a sua história. E eu vou lidar com isso, né? Exatamente o evangelho, né? Exatamente o evangelho. É exatamente o evangelho. Eu percebo assim, pessoas que foram adotadas, né? Sempre... quase todas falam desse sonho de adotar. Sim. Que ela tem esse sonho de retribuir para alguém o que aconteceu com elas, né? Se o cristão entendesse... Né? Você sabe que eu sou adotada, né? Você é? Eu sou. Olha só, tá vendo? Minha experiência foi, assim, com 3 dias, né? Nasci e já fui pra casa da minha mãe adotiva. Eu tive essa experiência. Então, pra mim, funciona tipo assim... não tem gente que nasce cesáreo e normal? Pra mim, é só mais uma forma de ser família. Então, era meio natural. Acho que eu vou adotar. E assim, se todo cristão entendesse, né? Você é adotado. Exatamente. Você foi adotado, você é um filho adotivo, né? Então, repita com o outro, né? Não haveria nenhum órfão no Brasil hoje, né? É que, lógico que o sistema é muito moroso tal, e é super complexo, não é algo simples de se resolver. Talvez seria algo mexer mais nas leis do que, né? Mais no sistema, né?
do que somente na questão de pessoas para adotar, porque eu sei que tem muita gente que deseja, né? E o que mudou em vocês, assim? Ou talvez de forma mais pessoal, em você, essa questão da maternidade, assim, né? Porque eu sei que é um seminário, né? Vai ser bem clichê que eu vou falar, mas eu vejo que muitas mães falam isso. E é verdade. Tirou tudo de bom que eu tenho e de ruim ao mesmo tempo. Eu não sabia que eu era tão impaciente em algumas coisas que eu seria capaz de dar uns jejum, gritos. Assim. Exatamente. Eu não imaginei que ia me tirar do sério várias vezes, né? Então, puxou pra fora. Olha então, só. eu tô tratando várias coisas assim na minha vida. Sermão do monte muito necessário, doses maiores agora, né? Nessa jornada. Agora, até uma coisa, respondendo um pouco anterior, que eu acho que pra nós tá sendo um pouco mais fácil esse processo, é que a gente é muito acostumado com discipular e pastorear pessoas. Então a gente é acostumado. A gente que é pastor ouve muito pecado, sabe? A gente ouve coisas trash. Então quando os meninos falam as coisas trash, a gente... Casa de paisagem. A gente tá acostumado, sabe? A gente tá acostumado a abrir a casa, a ter gente em casa. Então acho que foi muito parecido. A gente meio que foi treinado na vida pastoral a lidar com pessoas, lidar com problemas, pastorear, discipular. E a gente tá vivendo isso em família agora. Então eu acho que essa parte da minha vida também foi mais desenvolvida, assim, de discipular. Isso mudou muito. A questão da responsabilidade, né? Então, eu realmente... Alguém tá olhando pra mim. Eu vi os meninos, um tempo atrás, brincando assim com o celular. Não sei o que. Eu falei, poxa, é essa imagem que eles estão vendo. Eu fiquei, sabe? Nossa, tem alguém que tá me olhando o tempo todo. Então, eu sou responsável por essa vida. Então, isso foi uma coisa dia a Luísa falou no banco de trás, assim, mãe, eu vou copiar tudo que você fizer. Exatamente, dá um medo, né? Meu Deus! E, na verdade, isso tá acontecendo no mundo, né? Tá todo mundo olhando pra gente, a igreja, nossa, enfim. Sim. E o que mais você acha que mudou em vocês, assim? Além de tirar o que tem de bom, o que tem de ruim, assim, o que foi Deus terminando o processo ali? Eu sei que o casamento, eu percebo isso, o casamento é um grande salto de desenvolvimento nas nossas vidas, né? Maturidade vem né, nesse contexto, mas realmente os filhos é um plus ali, é um 2.0 de Deus ali, né? É incrível. Mudou muito a dinâmica da nossa família. Eu acho que ficou muito mais divertida a casa. É mesmo? Eu acho. Trouxe. A gente trabalha muito. Você também é igual, né? Assim, então, a gente se dedica muito ao ministério, muito à igreja. Então, acho que os meninos trouxeram uma leveza pra nós, sabe? Chegar em casa depois de uma conferência e eles estarem brincando, zoando, e a gente ri, até esquece, assim, sabe? A gente conseguir desligar, se divertir mais, brincar. Leveza, assim, a nossa família ficou mais leve com eles, apesar de mais trabalho, porque dá muito mais trabalho, muito, né? Mais. Em vários sentidos, mas trouxe uma leveza. Eu acho que a gente conseguiu também trabalhar bem melhor as nossas emoções, assim, sabe? Desenvolver emocionalmente. Eu amo você. Eu e o Ângelo, a gente já é bem carinhoso, mas com os meninos parece que deu um plus nisso, assim, sabe? Tanto ele quanto eu, a gente conseguiu criar uma dinâmica maior, porque a adoção tardia, eu sinto isso. Ela traz uma urgência muito forte, né? Então, já foram 7 anos sem. Então, eu preciso aproveitar ao máximo. Precisa ficar bem claro para ele que eu amo ele. Exatamente. Então, a gente não se reserva. A gente dá tudo, assim. Vamos lá. Disciplina é disciplina. É amor. Vamos dar tudo porque o tempo já foi curtinho. Remir o tempo. Exatamente. É legal aquele texto de 1 Pedro que Paulo diz, né? Marido, vivei a vida comum do lar, né? Isso. É um grande desafio, né? Realmente, é o que você falou. Você está lá lidando com a conferência, está lá lidando com... Às vezes, pessoas trabalham com questões que envolvem quantias grandes, mesmo você não ganhando muito, você está lidando com quantias grandes, né? Ali, de você, trabalhos muito importantes, muitas pessoas sendo impactadas, de repente você volta para casa e, né, tem uma unha encravada, tem o cachorro, não sei o quê, e tem o peixe que morreu, ai meu Deus, o peixe que morreu, tipo assim, e o sonho de ter aquele brinquedo e tal. Então são coisas, e é maravilhoso, porque quando você se envolve com isso, é como se você colocasse o pé na terra de volta, né? Cara, calma, isso aqui é o que importa. Eu acho que é o mesmo efeito que a igreja local tem com alguém que serve a nação e tal, né? A sua casa, né? Tem esse efeito, te coloca no lugar de volta, assim. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que a gente ficou mais encarnado nesse sentido, sabe? Mais pé no chão. Lá em casa, a gente ficou mais... Nossa, é muito gostoso, tá sendo muito bom. Estou feliz e tomara que incentive as pessoas que têm esse desejo no coração, sente chamado por Deus para ir se envolver, vai abençoar muitas pessoas. Amém. Obrigado, minha amiga. Obrigada, Foi muito bom ter você aqui.
Deus te abençoe. Amém. Se você gostou, se abençoou você, eu vou pedir para você curtir isso aqui, deixar um comentário aqui. Como é que as pessoas podem procurar pelos cursos e tudo que vocês têm feito? A gente tem uma escola online, que é a escolaconvergência.com.br, no Instagram. Tá. Pode me seguir lá no Instagram. Tem um canal no YouTube, tá meio paradinho por causa da chegada das crianças. Né? Mas eu vou voltar a Legal. gravar vídeo. Então eu vou deixar os links aqui na descrição para você poder entrar, consumir tudo, você vai ser muito abençoado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!